nós começamos a gravar então a aula, nossa aula de programação em bancos de dados. Muito bem, os informes iniciais da nossa disciplina estão vinculados à nossa prova oficial. A nossa prova oficial estava prevista para que ocorresse hoje, né? Naquele calendário que eu mostrei para vocês na sala, no nosso momento presencial, que a prova ocorresse esta semana. Mas devido à questão da pandemia do Covid, os decretos municipais para que as aulas fiquem suspensas, as nossas provas, todas das outras disciplinas, vão ocorrer de forma remota. A nossa, especificamente, vai também ocorrer também de forma remota, só que a sistemática das provas, do que está sendo acordado aí com o grupo de professores, é que no dia 20 é a próxima segunda-feira, né? Dia 20, fique disponível no AVA o link da prova. Então, vocês terão acesso ao link da prova no AVA no dia 20. Disponível para que vocês venham a fazê-la até o dia 28 de abril. Semana que vem, dia 21 de abril, é um feriado de Tiradentes. Então, por conta deste feriado, foi prorrogado mais alguns dias para que vocês possam fazer as provas, né? Essa prova, então, será similar às atividades que vocês fazem no AVA, similar, então vocês usarão aquela mesma estrutura que vocês usam para fazer as questionárias do AVA. A diferença é que vocês terão apenas uma chance para fazer a prova, né? Então, a partir do momento que iniciar a prova, vocês terão um mecanismo só, uma forma de confirmá-la, não vai ter a segunda tentativa, só teremos uma tentativa. Então, a nossa prova ela estará disponível a partir do dia 20, a nossa disciplina, mesmo ocorrendo dia 21, ela estará disponível dia 20, e vocês vão se organizar aí para que vocês estejam fazendo a prova nos dias que vocês tiverem disponibilidade, né? Então, no horário livre de vocês, mas terão aí do dia 20 até o dia 28 para que vocês façam a prova e façam o envio dela para que nós possamos fazer a correção. Já tinha essa informação, Moab? Não, ainda não. Ainda Do não, dia né? 20 ao 28, então? Isso, 20 a 28. Entendi. Então, de 20 a 28, as provas ficarão disponíveis no AVA. Vamos combinar que a prova estará disponível na aula 1, no momento pós-aula. Então, lá no AVA, vocês devem lembrar que existe ali uma separação, né? Aula, né? Pré-aula, aula e pós-aula, né? Então, vai estar na pós-aula da aula 1, ou seja, da unidade 1, seção 1. Então, nesse pós-aula aparecerá um link lá, para que vocês venham a clicar, que vai ser o link da prova, certo? Então, no pós-aula da primeira aula da unidade 1. Então, ficará lá a prova disponível, você pode até passar para os colegas. Você deve ter participado, né, Moab, das outras aulas já dessa ferramenta. O outro professor deve também ter feito com vocês a gravação da aula e a disponibilização no YouTube, né? Sim, sim. Então, essa nossa aula aqui, como eu já trabalhei a sessão 2.3, e seria a ideia que nós fizéssemos hoje a sessão 3.1, mas se a prova tivesse ocorrendo, não faríamos da mesma forma, né? Hoje vai ser destinada a uma revisão, e esta revisão de hoje, que nós estaremos gravando aqui, ficará disponível no AVA na sessão 2.3. Na sessão 2.3 aparecerá um link também, no qual vocês poderão reassistir essa aula aqui, tá? Então, na seção 2.3 do AVA, aparecerá no mesmo... tem um ícone lá, um atalho, um link, né? Atenção, aula, né? Aula ao vivo, seção 2.3. Vocês clicarão nessa opção, aparecerá logo abaixo das atividades, né? Vocês terão ali, até tinha escrito para vocês que o calendário de prova foi mantido, né? Mas isso aí mudaram em cima da hora, vou até remover isso aqui do AVA. Ali vai estar disponível a informação da aula de hoje, do vídeo da aula de hoje, e também vou deixar disponibilizado aí a informação das provas, aonde vocês estarão encontrando, né, a prova no dia 20 até o dia 28. Você conseguiu fazer as atividades, Marco? Como é que está a sua situação? Como é que você está
lidando com essa Fiz. situação da aula à distância? Não, tá tranquilo pra mim. Tá tranquilo, né? Tá lá, Sua lá internet de na casa é boa? boa, lá no serviço já utilizava o Teams já há bastante tempo. Ah, já utilizar para as reuniões, né? Então já tem Trabalha conhecimento. onde? TV Centro-América. Ah, TV Centro-América. Eu vou tirar então aqui a informação, estava a atenção das provas, né? Vou tirar aqui. Então é o seguinte, a ideia é que nós façamos uma revisão em cima das atividades que foram disponibilizadas para vocês. A atividade que foi disponibilizada seriam os roteiros práticos que foram disponibilizados para que vocês fizessem. Muito bem. O roteiro prático, o primeiro roteiro prático que foi proposto para vocês. Deixa eu compartilhar a tela dele. Foi essa atividade aqui, né? Não sei se você recorda dela. Foi. Chegou de fazer essa aqui? Fiz. Fez, né? Alguma dúvida quanto a isso aqui? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Você já mexe com banco de dados? Como é que funciona? Não. Tô Não mexe? aprendendo Mas isso aqui agora. você tira de letra. De letra também não, né? Mas dá pra entender. Mas você conseguiu instalar o MySQL? Você usa no trabalho? Como é que você está tendo acesso ao MySQL? Eu instalei aqui em casa. Muito bem. Então foi feita essa primeira atividade, né, que vocês fizessem. Depois teve uma outra atividade de roteiro prático. Deixa eu só transferir a imagem para ele. Este outro roteiro prático aqui, né? Nessa primeira atividade até pedi para que não fosse, não havia necessidade de fazer. Essa sim era para termos realizado, tá? Então, essa daqui era para estarmos usando o MySQL via de comando, né? Você chegou de fazer essa aqui ou não? Não, essa eu não fiz não. Então, essa atividade aqui, nós tínhamos que usar a linha de comando do MySQL para que executássemos ela. Deixa eu só transferir a imagem. Você está com essa atividade? Você teve acesso a ela? Pegou ou não pegou? Como é que foi? Essa eu não peguei não. Tá no portal? Essa aí eu mandei por e-mail. Deixa eu ver aqui se está lá no AVA. Eu não lembro se ela foi passada antes da situação do afastamento, né? Da aula. Vou verificar aqui se ela está na sessão. Qual sessão ela pode só estar? Tá. Ah, ela está na sessão 1.3 do AVA. Seção 1.3, roteiro prático. Se você acessar o AVA aí, você verá 1.3. Tá. Isso. Conseguiu baixar o arquivo? Peraí. Tá abrindo aqui. Olá, Aline. A Aline entrou aqui também na sala conosco. Aline, estamos aqui. Já passei aqui a informação sobre a prova da semana que vem. O José também está entrando aqui. Então, nossa prova semana que vem será realizada de forma remota. E vocês terão aí do dia 20 ao dia 28 para fazê-la. E ela estará disponível na sessão
na primeira unidade, na sessão 1 do AVA, tá? Então, vocês na semana que vem poderão estar acessando o AVA aí. A prova ficará disponível do dia 20 até o dia 28 e vocês terão uma tentativa de fazer a atividade. A atividade será similar ao que vocês já fazem no AVA. Tudo bem? Aline, tem áudio para você aí ou não? Oi, professor. Estou escutando, sim. Ah, tá sim, né? Tá. Rosana também está escutando? José não respondeu, deve estar escutando também. Muito bem. Eu comecei aqui, na verdade, a ideia de hoje é que nós façamos uma revisão dos roteiros práticos, né? O que vocês já teriam que ter feito. Eu sei que essa nossa aula remota, houve alteração no processo dela, né? Inicialmente, quando nós fomos avisados dessa suspensão das aulas presenciais e começamos a trabalhar de forma remota, as aulas inicialmente elas eram gravadas no YouTube. Então, vocês poderão, acessando o AVA, nas sessões 1.3 já tem lá um link para vocês visualizarem que foi gravado no YouTube. A sessão 2.1 também foi gravada pelo YouTube. E já na sessão 2.2 e 2.3 já ocorreu aulas usando o Microsoft Teams. E essas aulas também foram gravadas, foram feitas ao vivo, foram gravadas e disponibilizadas também no YouTube. Tem um link lá no AVA. Então, peço que vocês, conversando com os colegas, acompanhem no AVA, né? Nós seguiremos as semanas corretas, a visualização seguiremos as sessões do nosso AVA, e lá em cada sessão do AVA estará aparecendo um link para vocês, para que vocês possam ingressar aqui na nossa aula, tá? Então é interessante que vocês avisem os colegas, que a turma de vocês era uma turma bem numerosa, né? E o acesso aqui nas aulas está sendo bem restrito, né? Poucas pessoas estão acessando, né? Então é interessante que estejamos acessando aí, participemos. Se for o caso, se não puder assistir ao vivo, saibam que depois da aula, assim que acabar a aula aqui, eu já vou salvar esse vídeo, né? Já salvo o vídeo que está sendo gravado agora, no momento, e já disponibilizo ele no YouTube e coloco um link no AVA. Então, caso vocês tenham perdido a aula, é só acessar o AVA, que vocês verão o link para a aula que ocorreu no dia, referente ao conteúdo lá, a sessão 2. Agora, no caso, serão as sessões 3.1, 3.2, 3.3 e assim por diante. Muito bem. Então, nós havíamos começado aqui a falar sobre os roteiros práticos. E eu havia falado sobre este roteiro prático aqui, que alguns de vocês fizeram, né, e enviaram. E esse roteiro prático aqui, eu vou tentar resolvê-lo aqui com vocês, o que era para ser, o que era para nós termos trabalhado com ele, tá? Então, basicamente, esses roteiros aqui, então, outra questão importante, vocês que estiverem, usem o AVA, que lá no AVA vai ter a atividade. Vocês assistindo o vídeo, vocês saberão que eu vou mostrar nas atividades que serão disponibilizadas para o segundo bimestre, eu disponibilizo também a visualização daquele arquivo do Excel contemplando os prazos para envio das atividades. Então, quem assistir os vídeos vai ter a noção correta de quando deverão entregar as atividades. Por exemplo, né, na nossa última aula que fizemos aqui pelo Teams, eu havia mostrado, né, quais foram as atividades desse semestre, né? Então, nós estamos olhando essa atividade aqui, que a data de envio foi até o dia 26 de março. Temos mais essa outra atividade que também vamos conversar hoje, e ela era para envio até o dia 11 de abril. Já passou também, né? Então, sempre no nosso momento em aula, vocês verão o cronograma. Então, no próximo bimestre, teremos mais 3 atividades formativas para que sejam enviadas. Essas atividades formativas terão atividades objetivas, que vocês já observaram, são aquelas de marcar X, e teremos roteiros práticos também. Então, essas atividades, assim que mudarmos o bimestre, farei um novo cronograma para vocês, e mesmo estando à distância, vocês devem seguir esse cronograma, tá? Não podem perder esse prazo. Então, não é porque nós não estamos com o momento presencial que as aulas não deverão seguir o rigor do calendário nosso. Então, temos que seguir esse calendário, e para que esse calendário
Se a seguir, é necessário que vocês façam essas atividades. Alguma dúvida quanto a isso aqui? Não, tranquilo. Ótimo. Então tá. Então, voltando aqui. Então, nosso objetivo agora é que façamos essa atividade aqui. Essa atividade, então, no nosso início das aulas lá, depois que nós conseguimos instalar o MySQL, nós fizemos um pequeno teste do uso do MySQL via linha de comando, né? Por essa linha de comando. A ideia é que temos aqui uma história, né, que está precisando aqui ser codificada em banco de dados, sobre a criação de um banco de dados para cadastrar pássaros raros, né? E aqui nós temos que criar esse banco de dados aqui, equivalente ao estudo dos pássaros raros, né? Ornitologia, né? Vamos colocar, então, criar este banco de dados aqui lá no nosso cliente. Então, a primeira coisa para que façamos isso é conectar a linha de comando, né? Ao nosso interface de comunicação com o banco de dados. Vocês devem estar vendo aí. Quando vocês abrirem esta definição aqui, estamos conectando ao banco de dados usando a linha de comando do próprio banco de dados. A primeira coisa que ele solicita para a gente é a senha para acesso ao banco de dados. Então, aqui eu vou colocar. Nós definimos qual senha naqueles primeiros dias de aula que vocês usassem. Lembram? Root. Isso. Então, vocês, para que nós possamos falar o mesmo idioma, vocês poderão instalar aí o root. E com ele a gente fará, né, as configurações do banco de dados aqui, devidas para o uso da nossa aula. Muito bem. Após nós termos usado aqui o root, foi solicitado que... Professor, dá para usar o PHP MyAdmin? Então, não é bom porque, na verdade, tem que aprender a mexer esta interface aqui. Entendi. Temos a desenvoltura de mexer nessa interface, que algumas vezes, dependendo do servidor que nós vamos acessar, não tem a parte gráfica, né? Tá que o PHP admin ele é bem empregado com o MySQL, né? Mas caso encontremos um servidor que não tenhamos o recurso gráfico no momento disponível, temos que saber mexer um pouquinho nesse aqui. Então, por esse objetivo que o exercício trabalha em cima desse, provisoriamente, tá? Não é que ele seja a melhor alternativa, né? O PHP admin é bem interessante para mexer, como também o Workbench. Mas isso aqui é mais uma emergência, né? Tem que mexer no banco de dados e não tem uma interface gráfica, podemos usar esse daqui também, a linha de comando, para podermos manipular esse banco de dados, né? Uhum. Muito bem. Estamos aqui acessando, está lá o cursor piscando. Então, linha de comando é aquela coisa, né? Se nós não digitarmos nada, ele ficará o dia todo piscando essa luz e não vai mostrar nada para a gente, né? Não temos como fuçar via cliques do mouse, né? Então, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer aqui para que possamos acessar um banco de dados? Recordam? Ninguém recorda? Eu quero saber quais bancos de dados que tem nesse servidor aqui rodando. O que eu devo fazer? Ah, tá. Quem não souber onde é que está essa atividade aqui, essa atividade pertence à seção 3.1. Então, quem estiver lá no AVA poderá baixar a atividade, ela está disponível na seção 3.1. Desculpa, 3.1 não. 1.3, falei ao contrário, né? Na seção 1.3, vocês terão acesso a essa atividade. E se vocês abrirem um livro aí também, eu acredito que o livro também trabalhe esse conceito da conexão via linha de comando ao banco de dados MySQL. Então, nesse sentido, o comando para que possamos ver quais são os bancos de dados que estão disponíveis nesse servidor. O que eu devo fazer aqui primeiro? Select. Quase. Nós temos que usar o show data bases, ponto e vírgula. Lembrem-se que temos que ter sempre o ponto e vírgula quando encerramos uma linha de comando aqui, quando usamos a linguagem SQL. Aí você deve lembrar também para a prova que nós temos os 5 subconjuntos da linguagem SQL. O show pertence aos subconjuntos da DML, tá? DML. Então, pelo DML a gente consegue fazer a manipulação do banco de dados, né? Então, esse comando aqui, show database, pressionei o Enter.
Olha a informação que ele trouxe para a gente. Quais são os bancos de dados que estão disponíveis nesse servidor? Então, todos esses bancos de dados estão disponíveis no servidor. Eu até solicitei para que vocês criassem um banco de dados com a seguinte sigla. Observem aqui, tem um banco de dados chamado DB. Ivo Brits, não tem? Vocês vão criar um banco de dados com o nome de vocês. DB, o nome de vocês. Quem tem o nome mais comum, né? É bom colocar o primeiro nome e o sobrenome para que fique único, né? Então, DB, primeiro nome e último nome de vocês, para que vocês possam ter um banco de dados similar ao meu, que depois, com o passar do tempo, vocês poderão até, se retornando ao momento presencial, vocês poderão levar esse banco de dados lá para que nós possamos, dentro do laboratório, utilizá-lo, né, como recurso, para demonstrar tudo que vocês já fizeram de protótipos dentro desse banco de dados. Né? Então, todas as atividades que nós fizermos na nossa disciplina, vocês deverão salvar no banco de dados, seguindo esse padrão aqui, DB, o primeiro nome de vocês e o último. Muito bem, então estamos aqui com o nosso banco de dados. Na atividade, então, a primeira coisa nós fizemos, acessamos via linha de comando, digitamos usuário e senha. Depois fizemos um show database para que pudéssemos observar quais bancos de dados que estão criados. Em seguida, é solicitado que criemos um banco de dados chamado ornitologia. Como é que é o comando para criarmos um banco de dados? Create. Isso, vamos lá, o create. Create databases. Opa, databases ou database? Base. Base, né? Muito bem. Então, se nós observarmos a diferença, né? Aqui no show databases, com S, ponto e vírgula, isso indica que eu estou querendo ver todos os bancos de dados disponíveis nesse servidor. Esse create database, apenas eu vou estar criando um novo banco de dados. O nome do banco de dados será o que está descrito lá na aula, né? Ornitologia. Ornitologia. Vou dar um Enter aqui. Ele já criou o banco de dados? Sim ou não? Sim. Muito bem, ainda não. Isso que é a diferença. Na linha de comando, quando a gente usa a linha de comando, enquanto ele não verificar o ponto e vírgula, ele não vai executar o comando que a gente está precisando. Então, sem o ponto e vírgula, ele não vai executar este comando no nosso banco de dados. Então, ele precisa desse ponto e vírgula. Mas antes, lá no material também solicita que nós estejamos informando o char7 para a opção latim 1. O que significa char7? Vocês leram isso aí, o char7, o que vem a ser? Que vai cair na semana que vem na prova? Menos um ponto. Menos um ponto, tá certo. O char7, então, vocês devem se preparar para a prova. O char7, o objetivo dele é que nós estejamos definindo ao banco de dados qual o conjunto de caracteres que ele vai trabalhar. Na atividade aí está falando latim 1. Então, ou seja, estará disponível no nosso banco de dados os caracteres que contenham acentos, o C cedilha, né, que é um caractere também pertencente ao latim, como também o til, né? O til também será possível utilizar nesse banco de dados. Então, essa questão do char7, nós estamos definindo quais tipos de dados, tipo de alfabeto usaremos no nosso banco de dados, tá? Então, char7, tipo de alfabeto que usaremos no nosso banco de dados. Quando estamos prevendo um banco de dados mundial, você já deve ter... Alguém de vocês trabalha com produção de páginas para a internet? Não? Não. Não, né? Então, banco de dados, quando a gente fala criar interface para a internet, a gente cria uma página, a gente coloca na codificação dela, hoje com HTML5, no início lá do HTML, a gente coloca lá HTML, lingue, aí coloca qual a língua que vamos trabalhar, depois no header dele lá, no cabeçalho, colocamos qual será o char7 que usaremos. Então, quando a gente quer usar a internet, a gente usa o char7 UTF-8. O UTF-8 já contempla todas as línguas, né, vamos dizer assim, com que a nossa página possa interpretar aí, possa ter a inserção de caracteres que não são só o latim. Então, vai ter caracteres de
o chinês, por exemplo, o mandarim, né, o japonês, que são o árabe também, que é totalmente diferente da nossa nomenclatura, o grego também, né, das nossas letras. Então, o char7 a gente define qual tipo, qual alfabeto será reconhecido. Tem um outro tipo, que é outra configuração também de banco de dados, chamado colate. Não foi solicitado aí, mas o colate são as regras de como o banco de dados vai interpretar as letras. Então, pelo colate, a gente vai identificar. Vamos pensar, o banco de dados é uma aplicação que roda no computador. O computador, letras, para ele não serve nada, né? Porque A, B, C, ele não sabe qual é a ordem. Nós criamos nosso alfabeto, definimos a ordem, né? Que a primeira letra do nosso alfabeto é o A, a segunda letra é o B, a terceira é o C e assim sucessivamente até a letra Z, né? Então, esse alfabeto, esta ordem, no colate, o banco de dados cria uma regra de letra identificada a um número. Pela questão do número, ele consegue criar uma ordem entre essas letras e fazer com que, quando nós desejamos ordenar uma lista, essa lista seja ordenada seguindo o critério do alfabeto. Então, teremos ali, quando a gente manda ordenar, ele vai ver o collect do banco de dados, né? Qual é a regra que ele vai seguir para poder ordenar essas palavras, né? Além de ordenar a sequência a lista das palavras, também definir se os caracteres em letra maiúscula ou minúscula têm diferenciação um em outro, né? Se tem diferenciação entre eles. Vocês lembram disso aí, ter lido isso no material? Não? Não. Será que o pessoal ligou o piloto automático aí, não está respondendo? A Aline, só o Moab que está respondendo tudo aí hoje. O José também não respondeu. Hoje está parecendo aula particular. Exatamente, aula particular. Escutando. Agora respondeu a Aline. Muito bem. Senão vai ser aula particular, né? Aí não pode não, professor. Tem que participar, aí fica mais fácil, isso. Então, caso vocês tenham dúvidas sobre o que eu estou falando aqui, observem aqui no material de vocês, na página, deixa eu ver a página 29, ó, explica isso que eu estou falando para vocês, ó. Char7, que são os caracteres que serão observados dentro do banco de dados, o collection aqui, são a forma de agrupamento, né? Como estaremos codificando, né? Como que vai ser o agrupamento do nosso alfabeto, tá? Então, aqui neste item aqui, vocês deem uma lida, que isso aqui vai cair na prova semana que vem, a questão do conceito de char7 e collection, tá? Então, agora avisados, já estão com um ponto garantido, né? Muito bem. Exatamente. Então, aqui pede que nós usemos o char7 latim 1. Então, nosso banco de dados estará preparado para que ele receba aí caracteres que são de idioma português, latim, né? Contendo acentos, contendo tio, C cedilha, entre outras situações. Então, para que façamos isso, é só no momento que nós estamos colocando aqui, create database ornitologia, né? Aqui nós vamos definir o char7. Char7. Digitei char7. Em seguida, eu já vou aqui e informo que eu quero que ele use latim 1. Igual latim 1. Acabou. Ali ele não solicitou que usássemos a definição do collection. Ele vai usar o collection padrão do char7 latim. Desta forma aqui, eu encerrei a linha de comando. Para encerrar a linha de comando, eu coloco ponto e vírgula. Estão conseguindo ver a tela aí? Essa tela ficou clara ou está... Sim. Tá beleza, né? Então, eu vou dar um Enter aqui. Olha lá. Query, ok. Uma linha foi afetada. Então, nesse momento, ele criou o banco de dados ornitologia. Aí, qual que era a ideia aqui que nós faríamos, né? Era para que vocês, lá na atividade que vocês acabamos de começar a respondê-la, né? Neste local aqui, vocês escreveriam aquele comando que eu fiz. Ou seja, create database ornitologia, embaixo char7 latim 1, ponto e vírgula. Então, aqui era para que vocês digitassem esta informação aqui do banco de dados. Uma outra questão que era para ser respondida aqui, depois de criarmos aqui ornitologia, deveríamos, então,
confirmar se o banco de dados foi criado. E vocês deveriam escrever o comando aqui para confirmar essa criação desse banco de dados. Então, neste momento aqui, qual o comando que eu devo fazer para que eu verifique, confirme, né, que esse banco de dados foi criado dentro do MySQL? Qual é o comando? Nós acabamos de fazer ele agora há pouco. Exatamente, muito bem. Já ganhou aí 0,001 na prova, hein? Show databases. Ponto e vírgula. Ah lá. Vimos, apareceu o nosso banco? Tá lá, né? Apareceu. Então, aí vocês deveriam escrever, então, o comando para que vocês pudessem visualizar essa informação. E após isso, vocês dariam um print naquela tela e colariam aqui, tá vendo a palavra imagem? Apresentar o resultado do comando acima. Então, aqui, vocês teriam que colar a imagem do que foi capturado ali na tela. Eu vou fazer aqui uma demonstração do que vocês deveriam ter feito. Professor, essa atividade está no AVA? Está no AVA. Está lá na seção 1.3. Baixa lá na seção 1.3. Tá. Enquanto isso, todos aí que não tiverem baixado ainda a atividade, baixa lá da seção 1.3. Vou dar 5 segundos para vocês baixarem. A internet de vocês deve ser rápida, né? Já deve Tá. O AVA já está abrindo, já está baixando o arquivo. Dá tempo, dá tempo. Olha lá, viu? É possível, é possível. Então, aí vocês teriam feito um recorte lá da tela do que foi feito o resultado, né? E iriam colar aqui, ó. Como eu fiz agora. Viram que eu colei? Vocês colariam aqui o resultado do Show Database. Uhum. Então, esta era o que vocês deveriam fazer aqui como resultado dessa atividade, ó. Show Database. Ah lá, para que a base de dados ornitologia seja a base que vai ser utilizada pelo cliente, ela deve estar em uso. E para tanto, precisamos do seguinte comando. Precisamos digitar um comando aqui para que esse banco de dados entre em uso. Qual o comando que nós devemos fazer? Tem que escrever ali também, mas o comando é bem simples, né? Então, nós estamos vendo aqui os bancos de dados disponíveis. Select. Muito bem, o select ainda não, é um outro comando. O comando que nós vamos usar aqui para que possamos usar o banco de dados ornitologia é esse aqui, ó. Use ornitologia. Ponto e vírgula. Ah lá. O que apareceu a mensagem ali? Database change. Então, o banco de dados ornitologia está ativo. Então, neste momento aqui, os comandos que eu for executar neste momento, nesta base de dados, vão responder para mim apenas a informação deste banco de dados ornitologia. Então, for criar tabelas, entre outras situações. Então, este comando aqui, use ornitologia, ou seja, use o nome do banco de dados, era para que vocês informassem lá na atividade, tá? No item 5. O item 6... O próximo passo é criar a tabela principal do nosso banco de dados, que conterá informações sobre os pássaros observados. Então, aqui na atividade 6, que eu estou lendo aqui, ó, o próximo passo é a criação da tabela principal do nosso banco de dados, que conterá informações sobre os pássaros observados. O comando é o seguinte. Então, nesta situação aqui, deste comando, nós vamos criar este create table lá no nosso banco de dados, porque já definimos ele, né? Então aqui era para preencher da seguinte forma. Use ornitologia. Esse era o comando, né? Respondendo a questão 5. Tá certo? Tá errado, né? Pulei aqui o tô. Ornitologia. Muito bem. O sexto, então, era para criássemos esse script dessa tabela interna ao nosso banco de dados. Então, vamos fazer isso agora lá na linha de comando. É só transcrever esse código
que está ali, né? Vamos lá. Então, create, vou deixar em letra maiúscula as palavras reservadas. O create table pertence a qual subconjunto da linguagem SQL? Pertence a DDL, DML, DQL, DTL, pertence a qual? Estão lembrados? Não. Muito bem. O create aí, então toda vez que falou create, nós estamos criando estruturas novas no banco de dados, então ela pertence ao subconjunto da DDL. DDL, nós consideramos a linguagem de definição de dados, DDL. Então, para caso vocês tenham dúvida, onde é que eu vou ler sobre esses subconjuntos que eu estou toda hora falando aqui para vocês, vocês poderão acessar o material de vocês, né? No material de vocês, ó, visto aqui na página 31, explica o subconjunto DDL, aí fala quais são os comandos que pertencem ao DDL, basicamente o create, né? Aí tem até o exemplo aqui, ó, do charset e do collect. Muito bem. Temos aqui, possivelmente teremos o... Não temos aqui o DDL, só tem o DDL. Deve ter aqui mais para cima. Aqui, ó. Aqui nós temos aqui, quando eu falo subconjuntos da linguagem SQL, vocês poderão ver na página 12, né? Nós temos a linguagem SQL, ela é dividida em 5 subconjuntos básicos, que é a DDL, DML, DQL, DCL e DTL. E a seguir aqui é exemplificado cada um desses subconjuntos. Então, quando a gente trabalha com create, nós estamos trabalhando em cima da DDL, ó. Create, drop, alter, truncate, tudo é DDL. Quando trabalhamos em cima da DML, nós estamos trabalhando em cima de insert, update, delete. Então, isso aqui em cima da DML. A DQL é a linguagem de consulta, né? Então, olha lá, Data Query Language. Então, linguagem de consulta. Select, Show, Help. Temos a DCL, que é a Data Control Language, que é Create e Revoke, que vocês usarão. E a DTL, isso aqui é a parte de transações, né? Temos aqui Start, Save Point, Commit, Rollback, Release, Save Point. Então, aqui, todas essas daqui são de transações. Os mais aconselhados, quando usamos muitas tabelas precisamos alterar diversas tabelas, nós sempre temos que utilizar a definição da DTL, de criar transações e essas transações serem confirmadas conforme os dados forem salvos de forma correta. Então, muito bem, quero saber os subconjuntos, acesso o livro, na página 12 começa a falar sobre os subconjuntos, isso também vai cair na prova, mas tudo bem. Então, vamos continuar aqui nossa criação da tabela em questão. Então, create table, pássaros. Lá, eu dei um enter. Ele está esperando mais entrada de dados, né? Então, enquanto não tiver o ponto e vírgula indicando que encerramos ali aquela linha, ele vai esperar a entrada de dados. Então, nesse momento, eu vou colocar aqui pássaro, ID. Vai ser do tipo de dados int, que é um tipo de dado inteiro. Tem o recurso do banco de dados chamado autoincremento. Eu vou usar o autoincremento aqui, autoincrement, e esta coluna aqui específica será a nossa chave primária. Coloquei uma vírgula, pressiono Enter, continuo ainda digitando. Vamos colocar aqui o nome científico, né? Nome científico. Esse daqui é um tipo de dado chamado varchar 255. E aqui a gente vai indicar que ele é único. Opa. Então, ele não é chave primária, mas não poderemos ter nomes iguais aqui. Nomes científicos iguais não serão permitidos. Ficou um P ali, mas vocês desconsiderem. Muito bem. Temos aqui nome comum. Isso vai ser um varchar de 50, vírgula, né? Família, aí tem um família ID aqui, do tipo inteiro, esse seria possivelmente uma chave estrangeira. E temos aqui a descrição, um text, um campo maior aqui de dados. Muito bem, acabamos a criação da tabela. Então,
devemos lembrar que antes eu criei o banco de dados, ornitologia. Depois de criado, eu verifiquei se ele tinha sido criado, apareceu aqui escrito, né? Em seguida, nós demos o comando use ornitologia para que o banco de dados fosse escolhido como padrão nesse momento. Então, todos os comandos que eu começar a executá-los agora estarão vinculados a este banco de dados que está em uso no momento. Então, a cada momento, pela linha de comando, eu posso habilitar um banco de dados para uso. Então, habilitei aqui ornitologia e, em seguida, fiz aqui os comandos, fiz o comando create, criando aqui uma tabela. Para encerrar esse comando, eu tenho que colocar o que aqui no final? Encerrar esse comando, eu preciso de um ponto e vírgula, né? Isso, muito bem, um ponto e vírgula. Eu preciso de um ponto e vírgula para que eu possa encerrar este comando aqui. Vou pressionar aqui o Enter. Pronto, olha, já deu lá. Query, ok. Zero rows, ou seja, não foi afetado nenhuma linha, né? Mas ele falou que a query foi executada. E agora, como é que eu posso verificar se esta tabela foi criada ou não? O que eu devo fazer aqui? O que você suspeita que eu devo fazer aqui? Eu devo aqui, neste momento, dar um show tables. Show tables apareceu para mim aí quais as tabelas que estão criadas nesse banco de dados ornitologia. Por enquanto, nós só temos a tabela pássaros, né? Então, aqui, seguindo a atividade, então aqui vimos que a tabela foi criada, né? Está coerente a criação dela. E em seguida, na atividade 8, então voltando lá, aqui na nossa atividade, apenas depois da criação, detalhou aqui para a gente que nós temos um campo-chave primária. Como é que eu identifico chave primária? Esta palavra aqui, a primary key. Então, viu a primary key? É só traduzido em inglês, é chave primária, né? Então, se vier uma pergunta na prova lá, qual das colunas que estão descritas aqui está identificado como chave primária, vocês procurarão por esta linha aqui, né? Primary key. E vão falar que a coluna, que é a chave primária dessa tabela de pássaros, é esta aqui, ó, pássaro, underline, né, ID. Esta coluna aqui é a coluna da chave primária. E falou aqui que o nome científico, o nome comum, muito bem, são campos descritivos. Então, quando a gente fala um campo descritivo, a gente usa campo varchar como descritivo, no qual nós podemos estar lançando aqui tanto letras quanto números, né? Outro varchar, e nós temos um campo text aqui também. Esse campo text ele tem uma capacidade maior de dados, né? Seria para salvar um texto aí com mais de 2 milhões de linhas, né? 2 milhões de letras, desculpe. Então, por aqui já é um campo maior. Mas são campos que a gente usa a definição que são campos descritivos. Vocês poderão escrever aí informações. Evidente que esse aqui a limitação é maior, são só 50 caracteres, e este outro, 250. A questão aqui que foi apenas informar que esse nome científico é único, né? Por ser único, o banco de dados vai cuidar. Se estivermos digitando um nome que já tenha sido cadastrado anteriormente, o banco de dados apresentará uma falha, uma mensagem, né? Que este banco de dados, que este nome científico não pode ser utilizado porque ele já foi utilizado em outro momento. Temos aqui uma coluna família que já criamos lá. Essa aqui é uma coluna destinada à chave estrangeira. Muito bem. Então, isso aqui, o 7 é apenas informando esses detalhes para a gente. Na linha 8, ele pede para que nós demos um comando scribble pássaros. Este comando aqui vai emitir aqui a estrutura dessa tabela. Então, vamos imaginar que vocês estejam acessando uma outra tabela. Essa pássaro, até vocês já sabiam toda a estrutura dela, né? Não teriam dúvida quanto a isso. Mas vamos imaginar que vocês não soubessem o que estaria contido nessa tabela. Então, aqui nós teríamos esse comando describam o nome da tabela, pássaros, ponto e vírgula, vou doisar aqui, ponto e vírgula, e aí, em seguida, um Enter. O que ele vai responder para a gente? Ele vai dar uma descrição de todos os meus campos, né, lá, field, os campos dessa tabela estão sendo apresentados aqui. Em seguida, o type, o tipo deles.
Então, nós temos aqui o int, o varchar, né, e o text. Temos também quais poderão ser ter nulos, né? Então, o valor nulo é um campo vazio, diferente de espaço vazio, né? Então, desses daqui, apenas a chave primária não poderá ser nula. As demais colunas poderão ser nulas. Key, aí tem a informação de qual é a chave primária. Está aqui a primary key, que é a primeira. E temos uma outra identificação de uma chave que é única. Isso indica que esse nome científico é único. Esse default aqui, essa coluna indica que nós não temos valor default, ou seja, valor padrão para ser adicionado. Então, vamos imaginar se tivéssemos aqui uma pesquisa, né? E aí, essa pesquisa fosse ceder o telefone como padrão, né? Para que pudéssemos mandar SMS futuramente. Então, se a pessoa não preencher que ela queira receber SMS, nós podemos colocar um valor default, né? Que vai ser sim, ou seja, mesmo, se ela esquecer de preencher, vai adicionar nesse cadastro que ela quer receber informações via SMS. Então, sim. Então, toda vez que eu desejo um valor padrão, eu crio essa possibilidade de default. E o extra aqui, está identificando aqui qual é a coluna que tem autoincremento, no caso aqui, o pássaro. Muito bem. Feito isso aqui, depois de termos feito esse description, nós poderíamos estar pegando este código aqui, que foi feito, e colando também na atividade, que isso que a atividade solicita, né? Observa aqui, temos a imagem. Nesta imagem aqui, é para que estejamos pegando o comando lá, né? Recortando o comando que foi executado. Após recortarmos o comando, teríamos que colá-lo aqui para demonstrar que vocês executaram o description corretamente, apresentando informações dos pássaros aí, que estão agora em tela, tá? Então, apenas isso era para que trabalhássemos essa atividade 2, o roteiro prático 2. Lembrando que a parte do 1, eu apenas pedi que fizessem o there, mas não era necessário evoluir aqui na estrutura, que aqui ficou um pouco complicado, e a gente poderíamos usar isso aqui depois, quando nós tivermos outros conteúdos aqui da linguagem SQL, veremos para fazer isso aqui novamente. Mas nesse primeiro momento, essa atividade 2 era o suficiente, e eu respondi aqui, conforme a questão de onde aparece a palavra imagem, para que o que vocês acabaram de executar na linha de comando do MySQL. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não, né? Beleza. Não, professor. Ótimo, ali. O seguinte. A outra atividade que nós faríamos, então essa atividade aqui está resolvida, né? A outra atividade que nós temos que fazer aqui, já podemos usar aqui o Workbench, tá? A atividade seria esta daqui, ó. Deixa eu ver naquela ataque, não sei se eu fechei. Porque nesta hora a coisa se confunde aqui. Só um momentinho, deixa eu abrir ela aqui. Então, era essa atividade aqui. Era uma das atividades que vocês deveriam fazer, a atividade 3, né? Tínhamos aqui a identificação destas tabelas aqui, com suas colunas, né? Temos aqui funcionário, trabalho, empresa, gerência. Temos aqui as nossas colunas, né? E depois de estar pronto esse banco de dados, era para que respondêssemos essas questões aqui. Para que nós possamos identificar melhor isso aqui, é interessante que, quando vocês receberem a atividade desta forma, e vocês tendo aí o banco de dados instalado no computador de vocês, que vocês criem o banco de dados, lancem valores nesse banco de dados, a partir desses lançamentos, vocês possam responder isso aqui, testando no próprio banco de dados. Isso traz a facilidade de que, se não funcionou, vocês poderão estar procurando ali uma alternativa para resolver,
tendo como teste o próprio banco de dados, né? Isso facilita bastante o trabalho de vocês, acredito eu, né? Então, nessa atividade aqui, vamos usar o Workbench, diferente lá da linha de comando, vamos usar o Workbench. Basicamente, o Workbench funciona igualzinho à linha de comando, só que a questão é que ele tem o autocomplete e podemos usar ali algumas informações de visuais que auxiliarão no desenvolvimento das consultas. Todos vocês conseguiram instalar o banco de dados no computador, tirando o Moab que já avisou que já conseguiu? A Aline conseguiu? Acho que a Aline saiu para... Sim, professor. Conseguiu, ótimo. Sim, eu tô aqui. O João Leandro também conseguiu instalar? Ainda não, professor. Ainda não? Ah, tá. Você ainda está com a situação do seu computador para corrigir, né? Consertar. Eu só não posso, mas já estou beleza. providenciando. Já. Ah, tá. O José Ignácio conseguiu instalar ou não? Ô, professor, eu tenho já no meu computador, só que eu não tô conseguindo acessar o AVA, tô com um problema. Tá bloqueado, cara. Ele tá falando que eu tenho que confirmar, já até confirmei. Tipo, faz pouquinho tempo que eu paguei a rematrícula, né? Aí eu não tô conseguindo abrir o AVA. Faz o seguinte, tem que pedir para os colegas aí, um colega mais próximo que está com acesso ao AVA, mandar as atividades para vocês que eu postar lá no AVA. Não, o Moab tá mandando no grupo. Ah, beleza. Tá ótimo. Só que é só agora que eu fui conseguir o AVA, né? Daí que eu vou começar a mandar as atividades lá. Esse link também que vocês encontram no AVA para acessar essa ferramenta aqui, vocês também podem passar para os colegas, né? No dia da aula, o link específico da nossa disciplina, né? Para que também os colegas que não conseguiram ainda ver o link possam acessar também. Isso aí a gente vai resolvendo aí com o tempo, né? Muito bem, então vamos lá. Eu gostaria que vocês, então, esse exercício, deixa eu ver onde é que ele está no AVA, para que vocês possam fazer aí também. Então, essa atividade, roteiro prático 3, está na seção 2.3. Então, roteiro prático 3... ele está disponível na seção 2.3 do AVA. Então, puder baixar aí e mandar para os colegas aí no grupo. Vocês conseguiram fazer essa atividade aqui? Sim ou não? Acho que não, né? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Suspeito que não fizeram. Então, o objetivo principal, como eu falei, todo momento que nós vamos testar, temos o roteiro prático, você deve desempenhar o roteiro prático em uma interface de acesso ao banco, porque ele é um roteiro prático, né? A ideia do conceito do roteiro prático é que vocês façam, metam a mão na massa mesmo e usem o banco de dados como teste. Realmente fazendo esse roteiro prático só no papel ali, não trará o resultado adequado. Então, o ideal mesmo é que acessemos aqui o nosso banco de dados. O que está aqui descrito foi o que nós fizemos na aula passada. Caso tenha interesse, está lá na seção 2.3, poderão reassistir. Aqui estão os conceitos que nós trabalhamos na aula passada. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar, então, na aula de hoje, 14/4, né? Vamos trabalhar aqui a parte da criação deste exercício do roteiro prático. O roteiro prático 3. Então, hoje é dia 14/4. Então, a primeira coisa, né? O que nós fizemos lá na linha de comando? A primeira coisa que nós ajustamos lá na linha de comando foi deixarmos nosso banco de dados ativo. Então, colocamos aqui. Primeira coisa, temos que usar o comando use e deixar o banco de dados ativo para uso neste momento. Eu vou usar aqui o Ivo Brits, no caso, o meu banco de dados é DB Ivo Brits. Vocês colocaram o nome de vocês aí para criar o banco de dados. Feito isso, vou executar aqui. Pronto, ele criou lá já está ativo o meu banco de dados, não criou nada, é só deixou ativo o meu banco de dados. Então, neste momento aqui, tudo que eu for fazer aqui, eu vou salvar ou
se eu estivesse criando uma tabela, criando uma view, uma story procedure, né, uma function, toda ficará vinculada a este banco de dados, tá? Então, nós iremos, nesse momento, usando o roteiro prático 3, criar aqueles nossas 4 tabelas, né? A primeira tabela lá que está descrita é funcionário. Só que nós temos uma coisa interessante aqui. Vamos voltar lá na atividade para que vocês olhem aqui, para vocês me ajudarem a decidir como nós faremos. Nós temos, então, a tabela funcionário, a tabela trabalho, empresa e gerência. Se nós considerarmos que estejamos criando essas tabelas relacionadas com chaves estrangeiras, ou seja, relacionar uma tabela com a outra, qual a tabela que nós teremos que criar primeiro agora aqui? Para que possamos fazer o relacionamento entre essas tabelas. O conceito de criar primeiro... Ah, muito bem, Aline. Por que empresa? Porque a empresa é o principal, né, professor? Pelo menos eu acho, né? Porque a empresa tem funcionário, que tem trabalho. Exatamente. A empresa aí, no caso, se você vai... Realmente até... para que o funcionário possa ser contratado, a empresa tem que ser constituída antes, né? Então, nesse contexto que você está analisando, realmente é isso aí. A tabela empresa seria a tabela principal dessas outras tabelas e devemos criá-la primeiro. Então, a primeira tabela que nós vamos criar agora aqui é empresa. Então, muito bem observado. Vamos criar essa tabela, então, no MySQL aqui. Então, aqui, ó, create table, empresa. Quais são os nossos atributos? Temos o ID empresa, né? Que eu vou colocar no tipo inteiro. Vou colocar aqui que ela será uma autoincremento. E vai ser uma chave primária. Depois, temos o nome da empresa. Vai ser um tipo varchar. Opa. Varchar de qual tamanho? Vamos colocar um tamanho 60. E o último, cidade. A cidade, varchar. Vou colocar aqui a cidade, um varchar de 40. Tá bom, né? Fechei. Coloco ponto e vírgula aqui também. Muito bem, fizemos o primeiro create empresa. Já posso testar se isso aqui está coerente, está funcionando. Olha lá, executei. Olha lá, tivemos sorte, criou a tabela, hein? Que sorte a nós. Quando a gente acaba de criar aqui a tabela, se nós olharmos aqui no banco de dados que eu estou trabalhando, o DB Ivo Brits aqui, pode observar que essa tabela não está ainda sendo exibida aqui. Teria que aparecer a tabela empresa, né? Para que essa tabela possa aparecer, é só clicar aqui para atualizar. Nesse botãozinho aqui no canto superior, clico para dar um refresh. Ah lá, já apareceu empresa aqui, a tabela em questão. Depois de criarmos a empresa, qual outra tabela que eu posso criar aqui? Nosso modelo. Então, já criamos empresa. Qual é a outra tabela? Seguindo a sequência aqui. Funcionário. Muito. Por que funcionário? Porque, na verdade, se nós observarmos, eu cadastrando funcionário, eu vou conseguir colocar o trabalho dele, vinculá-lo à empresa depois e também vinculá-lo ali à gerência, se ele for gerente também, né? Então, muito bem, vamos criar a tabela funcionário. Se nós fôssemos seguir realmente à risca a normalização, já fizeram normalização de banco de dados? Não. Não. Em modelagem de dados? Modelagem de dados fizeram isso. Modelagem já. Então, modelagem, vocês tinham um conteúdo chamado normatização de banco de dados. Na normatização de banco de dados, a gente tiraria campos repetidos, que não tem necessidade de aparecer várias vezes. Vamos ver se vai aparecer alguma aqui e você vai me falar se nós precisaríamos ter este campo. Então, criamos aqui a chave primária, depois nós temos nome funcionário, né? Varchar de 60 também, de 80. Vamos imaginar que tenha pessoas com nome grande aí. Fone. Fone, vocês colocariam como? Varchar ou inteiro? Ou float? Ou double?
Que tipo de dados vocês usariam para fone? Int? Pode usar int, né? Podemos usar int aqui, mas eu aconselho, como os telefones a gente muitas vezes precisa salvar no banco de dados, né? Mostrar para o usuário com máscara, é bom já salvar essa máscara no banco de dados, dá menos trabalho para a gente. Então, se for assim, se for salvar máscara, a gente... O que é máscara? Né? Vou colocar aqui varchar de 13. Mas o que é máscara? O telefone não é assim, ó, 65, aí colocamos aqui 99 alguma coisa. Aqui, ó, esse hífen, esse parênteses aqui também seria uma máscara do número, do telefone. A gente consegue entender melhor no telefone assim, né? Se a gente aparecer um telefone assim para vocês, ó. Fica fácil de ver ainda, né? Fica até relativamente, nós estamos aprendendo, né? Mas convenhamos que assim é mais difícil de ver do que desta forma aqui com a máscara, né? Com a máscara você já interpreta mais rapidamente a parte do DDD e do prefixo ali, identificando que é um celular. Então, eu costumo usar varchar para telefones. Vou colocar aqui o outro, endereço. Varchar de 50. O próximo, número. O número sim eu vou colocar int, inteiro mesmo. CEP. CEP também tem máscara, então eu coloco varchar de 9, por exemplo. Temos bairro. Bairro varchar também de 30. E aqui nós temos cidade. Varchar de 40. Então, quando a gente fala em normatização de tabela, nós procuraríamos campos que serão utilizados em outras tabelas. Então, campos que estão sendo repetidos em várias tabelas, a gente pode criar uma outra tabela específica para ela e normatizar esse relacionamento. Então, observe que aqui, ó, cidade consta aqui e cidade consta aqui, mas é um campo descritivo. Então, eu posso colocar a cidade de Cuiabá sem acento na empresa, posso colocar Cuiabá com acento no funcionário. E se vamos analisar no banco de dados, essas palavras poderão ter diferenças na grafia também. Então, podemos gerar aí uma redundância de banco de dados. Então, toda vez que tem redundância de banco de dados, a gente usa o termo de normatização para retirar essas redundâncias. Isto aqui seria um atributo cidade, um atributo que poderíamos pensar em criar uma tabela, como também bairro também poderia ser criar uma tabela, como CEP também, né? CEP também podemos criar uma tabela para ela. Muito bem, então vamos agora executar esse comando aqui, funcionário, create funcionário. Tivemos sorte também, criou com sucesso. Vamos agora criar a próxima, vamos criar trabalho, que trabalho está vinculado a funcionário e a empresa. Então vamos create, table, trabalho. Nós temos aqui o campo ID funcionário, do tipo inteiro, né? Vamos colocar aqui ID empresa do tipo inteiro. Observando aqui, lá no nosso diagrama, na nossa informação lá, esses dois campos aparecem como chave primária. A junção deles será a nossa chave primária. Então, eu vou colocar aqui que eles são chave primária, né? Então, primário. Aqui. E vou abrir parênteses. Então, o ID funcionário. Temos que colocar a mesma grafia, né? Funcionário e ID empresa são chave primária dessa tabela. Em seguida, continuando aqui, vamos criar aqui uma chave estrangeira. Por que eu vou criar a chave estrangeira? Vou vincular este ID funcionário à empresa de funcionário e ID empresa à tabela empresa. Mesmo ele sendo chave primária, vou criar aqui uma chave estrangeira. Para que possamos criar a chave estrangeira, basicamente nós temos duas formas, tá? A primeira forma, nós vamos colocar aqui constraint. Temos que colocar constraint. Colocaremos o nome da chave. Por padrão, a gente usa FK, de for key, né? FK funcionário. Vou colocar FK funcionário. Trabalho, de tra. Em seguida, eu vou colocar aqui que ele é uma chave estrangeira, né? Então, vou colocar aqui a palavra for key. Qual é a chave que eu vou relacionar? Então, vai estar relacionado a quem? ID, funcionário
a referência dela será da tabela de funcionários. Tabela de funcionários. Qual o campo que vai estar relacionado? ID, funcionário. Então, este campo aqui, eu vou só fazer um pequeno ajuste aqui, só para vocês identificarem. Observe, ó, deu um espaço aqui, ó, um underline em funcionário e empresa. Este campo que eu estou falando aqui, ele refere-se à tabela de trabalho. Então, aqui quando eu coloco a chave estrangeira, aqui é a tabela de trabalho. Ó. Então, esta coluna pertence à tabela de trabalho. Eu estou mencionando o seguinte, estou criando uma constraint, que é uma chave estrangeira relacionada a esse ID funcionário, com a tabela de funcionários, a chave primária lá de funcionários, que é ID funcionário. Ó, ID funcionário aqui. A única critério para que façamos esse relacionamento de chave estrangeira é que o mesmo tipo de dado que foi usado na tabela de funcionário, no caso int, deve ser o mesmo aqui também no ID do funcionário da tabela trabalho. Tem que ser o mesmo tipo de dados, tá? Vamos continuar aqui. FK, empresa, a tabela trabalho, né? Vamos colocar a chave estrangeira. No caso aqui, ID underline empresa. Referente quem? A empresa. Caso ID empresa. Vírgula. Opa, fechou aqui. Ponto de vírgula. Fechamos aqui a criação da tabela trabalho. Vamos testar se ela está funcionando aqui coerentemente. Ah lá, demos sorte de novo, criou aqui corretamente. E a última, para finalizar, a última tabela ali que está sendo solicitada é a gerência. Então, create table gerência. Vamos colocar aqui a chave primária, ID gerência. Gerência. Aqui vamos colocar o tipo inteiro. Esta aqui já será auto, eu posso colocá-la como auto-incremento, que ela não vai ser uma chave dupla, né? Então, auto-incremento. E uma primary key também, para que possamos defini-la. Em seguida, vem o ID, vou colocar um underline funcionário só para diferenciar. Funcionário, essa daqui é a nossa tabela, do tipo inteiro. E em seguida, nome do gerente. Seria o nome de contato desse gerente, né? Então, aqui vai ser um varchar 30, aqui tá bom. Agora que fizemos já os atributos, vamos criar novamente as nossas chaves estrangeiras. Neste primeiro exemplo aqui, nós colocamos constraint e o nome da constraint que eu estou criando. Eu posso direto já preencher que eu quero uma chave estrangeira e deixar com que esse nome dessa constraint, quem crie para mim, seja o próprio banco de dados. Ele vai lá e vai criar para mim isso aí, sem que eu precise dar um nome para ela, tá? Então eu posso já começar o código aqui, ó, no format key. Eu estou colocando letra maiúscula só para diferenciar o código, tá? Isso aqui é o MySQL, que é sensitivo e não tem importância maiúsculo ou minúsculo. Estou colocando maiúsculo aqui apenas para que vocês possam acompanhar melhor o que é a palavra reservada, o que é importante nesse momento. Então nós colocamos format key. Em seguida, vamos colocar o atributo que eu vou criar a chave estrangeira, no caso aqui, o ID underline funcionário da tabela aqui, da tabela gerência, né? E eu vou agora colocar, ele está referente ao quê? Referente ao quê? A tabela funcionário. Então, funcionário. E qual a coluna do funcionário que vai estar relacionada? A chave primária, ID funcionário. Aqui. Vamos imaginar que eu errasse, que eu coloquei aqui um atributo errado. Eu esqueci da letra I. E vou tentar criar aqui a referência. Eu estou falando que esta coluna da tabela de gerência, lá, esta coluna da tabela de gerência, né, relacionada à tabela de funcionários, é essa tabela aqui, com o campo ID funcionário. Só que eu esqueci de tirar a letra I daqui, ó. Aqui está escrito, ó, funcionário, e aqui está sem letra I. O que o banco de dados vai fazer? Quando eu tentar executar aqui, ó, ele vai tentar verificar se aquele campo existe. Ó. Observe que ele não conseguiu adicionar o format key, a constraint, porque ele não encontrou este atributo, esta coluna aqui, ID funcionário, não foi encontrado na tabela de gerência. Então, não encontrando ela, aparece a mensagem aqui. Então, isso aqui indica que ele
ele faz a ligação antes da confirmação, ele verifica se a tabela realmente contém a coluna correta, né, se está correta descrita, para poder criar. Então agora eu vou corrigir aqui. Aqui está um errinho. Então se aparecer esse erro aqui para vocês, ele está indicando que não foi possível criar porque está tendo uma questão irregular entre as colunas. Então nesse momento eu vou colocar a letra I aqui. E agora eu vou executar aqui a consulta novamente. Pronto, aí conseguimos. Criamos aqui a tabela gerência. Foi criada com sucesso, com os nossos relacionamentos todos aí que precisávamos. Lembra que nesse momento aqui que eu estou conversando com vocês, eu não, no primeiro exemplo, eu cheguei de olhar, aliás, de olhar não, de passar aqui qual seria o nome da constraint. Eu passei aqui que o nome da constraint, ou seja, o nome do índice seria esse FK funcionário trabalho, né? FK empresa trabalho. Então esse é o nome da FK. Existe um comando aqui que a gente pode saber qual foi o nome que foi criado, porque nesta linha seguinte aqui da gerência, eu não especifiquei o nome da minha constraint. Eu deixei que o banco de dados criasse para mim. Então nessa primeira aqui eu posso dar um comando chamado show create table. Isso aqui vai fazer uma outra cláusula de criação, né? Ele vai ler o que nós criamos ali na tabela de trabalho, ó, que nós passamos para essa tabela o nome das nossas constraints. Eu vou executar isso aqui. Ah lá, ele trouxe para mim o resultado, eu vou copiá-lo aqui, copy field, e vou colá-lo aqui em seguida. Observem que as minhas constraints, ele manteve o nome que eu passei ficou salvo no banco de dados. Nesta outra aqui que eu não passei esse nome, vamos ver qual foi o nome que ele criou para a gente. O comando é o mesmo, tá? Vou apagar aqui para vocês, depois podem olhar no vídeo de novo. O comando é o mesmo, vamos dar aqui apenas o show. Show create table gerência. Feito isso, vou executar a consulta aqui. Vou copiar esta consulta e colar aqui. Feito isso, olha lá, ele já mostrou para mim qual foi o nome que ele deu. Ele deu o nome para mim da constraint, ele deu de gerência, underline, IBFK, underline 1. Ele colocou este nome aqui para mim. Então, essa é a diferença. Quando eu não coloco o nome da constraint, eu deixo que o banco de dados crie esse nome para mim. A partir do momento que eu posso também passar o nome, como foi feito nessa outra atividade aqui, nós passamos o nome da constraint, ela foi criada no banco de dados. Tudo bem? Alguma dúvida? Conseguiram acompanhar? Já digitaram isso no computador de vocês aí? Sim? Deu para acompanhar. Não, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Para que vocês possam fazer criar esse banco de dados caso não tenham criados, vamos fazer um intervalo agora, eu vou beber uma água ali. Quando for às 20 horas e 45 minutos, eu retorno aqui para a gente continuar para concluir esse exercício, tudo bem? Vou fazer uma pequena pausa, então. Ok. Então tá jóia. Então, até mais. Até mais.